Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, e principalmente ao referenciar esse versículo que lemos, estava mostrando que tudo o que passou, viveu e estava vivendo tinha um propósito claro e nada era maior que o cuidado do Senhor em sua vida. Como lemos no versículo anterior da carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 12, que diz: Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. É importante sabermos disso e termos a compreensão que dependemos de um Senhor que nos fortalece em nossa fraqueza, que nos alimenta na falta de comida, que nos dá a abundância na escassez, que nos capacita na incapacidade, nos dá coragem diante do medo, nos dá entendimento em nossa ignorância, nos revela o que está escondido em nossa visão limitada. Ou seja, em tudo o que precisarmos e naquilo que formos fazer, o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos levará ao discernimento. Mas existe algo sendo ministrado hoje que diz que você pode, você consegue e você faz tudo. Que o poder de realização está em você. Eu creio que fazemos a nossa parte e o Senhor faz a dele, mas não diferente disso. Creio que existe algo que nos move desde o nosso nascimento, e isso se chama fé. Como vemos descrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Mas essa linha de pensamento de depender de si mesmo e não do Senhor está afastando os escolhidos para uma rotina de tarefas que fogem do propósito do Senhor para a vida deles, fazendo com que só pensem no bem-estar financeiro e de lazer do que aquilo que o Senhor preparou e estabeleceu para sua vida, criando assim pseudo-pessoas dependentes de uma autoafirmação que está os afastando da voz do Senhor e modificando seu comportamento para com a vontade de Deus. Lembre-se daquilo que Jesus disse no Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículos 15 a 21. Ele disse o seguinte: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas, no seu íntimo, são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso, temos que guardar a confissão da nossa fé e mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não através de uma autoafirmação, mas através da transformação gerada pelo Espírito Santo e a direção que temos tomado pela obediência à voz do Senhor.
Quantos de nós estamos movidos por essa pregação da autoafirmação e do positivismo clássico da retórica humanista? Em vez de ouvirmos atentamente a voz do Senhor e sermos instruídos, capacitados, habilitados, ensinados, transformados e caminharmos em obediência e santidade em rumo ao alvo pela palavra do Senhor. Nossas emoções não podem ser maiores que a nossa obediência ao Senhor. Nossa fraqueza tem que ser fortalecida pelo Senhor, e não pela força do nosso braço que nos leva à inércia, ao cansaço e à fadiga depois de um tempo de uso. Lembre-se de Davi na luta contra Golias. Ele não era guerreiro, ou muito menos estava alistado, e no campo de batalha só tinha ido levar comida para seus irmãos, mas diante daquilo que ouviu, se prontificou em fazer a vontade do Senhor. Mas não havia naquele lugar homens treinados? Guerreiros desde sua mocidade? Habilitados para todo tipo de embate? Todos hábeis com suas ferramentas? Aqueles que acreditavam em si? Cadê toda essa preparação diante de um desafio que exigia a fé e a força deles? Davi, sem armadura, sem todas aquelas ferramentas de guerra, só na força, no poder e na autoridade do Senhor dos Exércitos, eliminou o maior guerreiro filisteu. Mas entenda bem, Davi era um pastor que cuidava de ovelhas, e ele teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar um urso para proteger aquelas ovelhas de seu pai. Então, o Senhor havia-o preparado para que, quando houvesse uma oportunidade de usá-lo naquilo, ele assim o faria. Compreende isso? Não é através da sua força e da sua capacidade, mas pela do Senhor, que te conduzirá a fazer façanhas e ter conquistas nunca imaginadas. Mas é necessário saber quem o Senhor é em tua vida. Saber o que a sua palavra diz a seu respeito. Obedecer e caminhar em tudo aquilo que ele preparou para você. Pois tudo é possível ao que crê, e tudo posso naquele que me fortalece. A maior preparação é compreender quem o Senhor é na tua vida. Orar, jejuar, meditar na palavra, praticá-la, obedecer à voz do Senhor e andar em santidade e prontidão. Assim, terá a compreensão de viver tudo para a glória do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Somos gratos a Ti por mais este dia. Somos gratos a Ti pela presença da Sua glória, por nos dar a oportunidade de vivermos, de estarmos, Pai, com este fôlego de vida e termos a compreensão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Pai, porque nós dependemos de Ti. Nós, Pai, muitas vezes queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, com o nosso intelecto ou da nossa maneira. Mas tudo, Pai, tudo vem através de Ti. E nada, Senhor, pode ser impedido, pois na Sua palavra ela é muito clara. Agindo Tu, quem impedirás? Então dá-nos, Pai, esta habilidade, este discernimento. Dá-nos a capacidade de ter esta compreensão de fazer tudo conforme o seu querer e a sua vontade. Não por aquilo, Pai, que nós achamos, ou por aquilo que muitas vezes ouvimos, ou por aquilo que nós estudamos. Porque o Senhor sim nos capacita através da sua palavra, através do estudo, através, Pai, de mergulhar nas Escrituras. Mas, ó Pai, é a prática que a cada dia mais nos levará ao entendimento de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Então leva-nos além, leva-nos a ter esta compreensão, leva-nos a ter, Pai, esta atitude de fé para poder viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque, Senhor, em Ti, Pai, nós tudo podemos, porque é o Senhor
que nos fortalece. Que venha o seu reino, Pai, que se estabeleça a sua vontade, que o Senhor nos livre de todo mal e de toda tentação, e que não deixe faltar o pão na mesa, Senhor querido, daquele seu filho. Mas antes, leva-nos a ter esta compreensão, de viver este nível de intimidade, onde nada, Senhor, pode ser conforme nós queremos, mas sim conforme a sua vontade. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.